Vamos corrigir então as atividades da semana 3 do PET 4. Tá assim, ó, polígono regular inscrito na circunferência. Quer dizer que o polígono inscrito na circunferência, ele tá dentro da circunferência, ó. Triângulo dentro da circunferência, o quadrado dentro da circunferência, por aí vai. Cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito, ou seja, está dentro, né, de um círculo, em um círculo. De raio, medindo 10 centímetros. Então, me deu o raio do círculo, que é 10 centímetros. Escreva no quadro a seguir, nas células acima, então aqui, ó, né, ó, nessas células aqui, o nome de cada um. Então, nessas células aqui, eu vou ter que escrever o nome de cada um dos polígonos. Considerando 3 como aproximação para o número π, então π vale 3. Calcule o perímetro da circunferência circunscrita e a área do círculo, registrando esses valores na última linha do quadro. Compare, então aqui eu vou ter que calcular o comprimento da circunferência e a área e completar. Aqui o comprimento é que é a área, né, da circunferência. Compare o apótema A, o A é o apótema, e o número n de lados de cada polígono. Quanto maior o número n de lados do polígono, mais a medida do apótema se aproxima da medida do raio da circunferência circunscrita, enquanto a medida da área dos polígonos se aproxima da área do círculo inscrito. Então vamos lá. Primeiro nome, né, ó. Esse primeiro polígono aqui, ele é um polígono que tem 3 lados, e como ele é regular, né, porque já falou que os polígonos são regulares, tem 3 lados e 3 ângulos iguais. O triângulo regular, que tem os 3 lados e 3 ângulos iguais, é chamado de triângulo equilátero. Então, o nome desse polígono aqui é triângulo equilátero. Esse aqui é um polígono que tem 1, 2, 3, 4 lados. Como ele é regular, o polígono regular de 4 lados é o quadrado, então o nome é quadrado. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. O polígono regular de 5 lados é o pentágono, então esse aqui é o pentágono. Agora, esse aqui tem um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Polígono regular de 6 lados é chamado de hexágono. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Polígono regular que tem 10 lados iguais, né? E 10 ângulos também iguais, é o decágono. Agora, para mim completar essa frase, eu vou mostrar como que eu fiz os cálculos. Ó, comprimento da circunferência, a gente tem que lembrar que a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr. Comprimento e o perímetro é a mesma coisa, né? Ó. Então, o perímetro vai ser dado pelo comprimento, que é igual a 2πr. O r, que é o raio do círculo, me falou que é 10. O r é 10. O π me falou que é para considerar 3 como aproximação para o número π. O π é 3. Agora é só substituir esses valores na fórmula. Então, vai ficar comprimento é igual a 2 vezes o π, que é 3, vezes o r, que é o raio, que é 10. Continuando, o comprimento é igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60 centímetros. Agora, a área. A área do círculo. Tem que lembrar que a fórmula da área de um círculo é π vezes r ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. Ó, o π a gente sabe que vale 3 e o raio continua sendo 10, que me informou aqui no enunciado. Então, vai ficar a área é igual, o π é 3 vezes raio ao quadrado, então 10 ao quadrado. Tem uma multiplicação e uma potência. Primeiro, eu resolvo a potência. Então, vai ficar a área de A, que é igual 3 vezes 10 ao quadrado é 100. A é igual 3 vezes 100, 300. Então, 300 centímetros quadrados. Por isso, eu completei aqui, ó, o comprimento da circunferência circunscrita é, eu achei que o comprimento é o quê? 60 centímetros. Então, eu completei aqui com 60. O centímetro já está escrito. E a área do círculo é, a área eu achei aqui, ó, 300 centímetros quadrados. Por isso, eu completei aqui com 300. Olha só, aqui pediu para comparar o apótema A e o número de lados. Olha só, aqui o apótema é 5, o número de lados é 3.
Aumenta o número de lados, o número da porta também vai aumentando, ó. Aqui o N é 4, o número de lados é 4, o apótema 7,7. E assim vai. Quando o número de lados é 10, o apótema aumentou também, de acordo que ele ficou até próximo do número de lados, ó. Compara o apótema A e o número de lados de cada polígono. Quanto maior é o número de lados, quanto maior vai aumentando o número de lados, né? De acordo que vai aumentando o N, o número de lados, o N, né, vai aumentando, o apótema A vai se aproximando de quem? Do raio também, que é 10 centímetros, né? De acordo que aumenta o N, o apótema vai se aproximando cada vez mais do raio da circunferência, que nesse caso aqui é 10 centímetros. Então, ele pode ver que ele foi aumentando, ó. O N é 3, subiu para 5. O N é 4, o A subiu para 7,7. N5 subiu para 8,09, está aproximando de 10, ó. Quando o N aumentou para 6, o A foi 8,66, aumentou mais um pouco, está mais próximo de 10. E assim foi. Quanto maior é o N, o A meu também vai aumentando, e aí esse A vai aproximando do raio da circunferência. Agora, um outro exercício que ele chamou de número 1, né? Ó, tá assim, na figura abaixo, há um quadrado de lado medindo 3 centímetros. Então, me informou que o quadrado inscrito, ou seja, está dentro, né, de uma circunferência, escrito em uma circunferência de raio R. Sabendo que a medida da área de um quadrado é dado pelo quadrado da medida de seu lado, complete as lacunas para que as frases fiquem corretas. Então, eu teria que completar. Aqui eu já deixei completado, mas a gente vou mostrar os cálculos para mostrar como que eu cheguei nesses números que eu completei aqui. Então, a letra A tá assim, ó, a medida da área do quadrado é, bom, até que me falou que é dado pelo quadrado da medida de seu lado. Daí eu fazer lado ao quadrado, ou seja, é a mesma coisa que eu fazer lado vezes lado. Então, a área do quadrado é eu fazer o lado do quadrado, que é 3, vezes o lado dele novamente, que é 3. Porque o quadrado tem os seus todos os lados medindo iguais. Isso aqui é 3, aqui também é 3, aqui também é 3, aqui também é 3. Então, a área é igual a 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Então, na letra A medida da área do quadrado é, completei com 9 centímetros quadrados. E a do perímetro é, o perímetro de um polígono, gente, o perímetro de qualquer figura, eu somar as medidas dos lados. Então, vai ser 3, mais 3, mais 3, mais 3. Melhor fazer 4 vezes o número 3, né? Ao invés de eu ficar somando. Então, perímetro é igual a 4 vezes 3. Perímetro é igual a 4 vezes 3, 12. Então, 12 centímetros. Foi aonde que eu completei aqui com 12, né? E a do perímetro é 12 centímetros. Agora, a próxima frase. A soma das medidas dos seus ângulos internos é... Para me achar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, eu jogar na fórmula S, que é igual, dentro do parênteses, n menos 2, o n é o número de lados, n menos 2 vezes 180 graus. S é igual, o lado do quadrado, ele tem 4 lados, então 4 menos o 2, que já está na fórmula, né, vezes 180 graus. S é igual, resolve dentro do parênteses, 4 menos 2, 2, então fica 2 vezes os 180 graus. S é igual 2 vezes 180 graus, 360 graus. Então, a soma das medidas dos seus ângulos internos é 360 graus. E a dos seus ângulos externos é, a gente viu que de um polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Então, nem precisa fazer cálculo. Essa parte aqui é só completar com 360, a bolinha do grau até já está aqui, né? Ó. Cada ângulo interno mede, para mim saber qual a medida de cada ângulo interno de um quadrado, aliás, muitas pessoas já devem saber que é 90 graus, mas mesmo assim a gente pode fazer um cálculo. Já que a soma de todos os ângulos internos desse ângulo, mais desse, mais desse, mais desse, é igual a 360, é só eu dividir 360 graus em 1, 2, 3, 4, em 4 partes iguais. 360 graus dividido por 4 dá 90 graus. Então, ó, cada ângulo interno mede 90 graus. A bolinha do grau já está aqui. Então, só completar com 90. E cada ângulo externo mede... Bom, para me achar o ângulo externo, é eu fazer 180 menos o ângulo interno.
O ângulo interno dele é 90 graus, então 180 menos 90 graus. Porque o ângulo interno somado com o externo dá 180 graus. Então, se eu tenho um interno, quero achar o externo, eu vou fazer 180 menos o ângulo interno. Então, 180 menos 90 dá 90 graus. Então, cada ângulo externo mede 90 graus, completa com 90 aqui. O polígono possui, vamos ver quantas diagonais. Completei com 2, mas como que eu achei esse 2? Aí tem que lembrar que a fórmula da diagonal é n, que é o número de lados, que multiplica dentro do parênteses n menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então, diagonal é igual. No lugar do n, eu coloco o número de lados do quadrado, que é 4, né? 4 vezes. Aqui é n, então coloca 4, copia o menos 3. Tudo isso dividido por 2. Diagonal é igual a 4 vezes. Resolvendo dentro do parênteses, primeiro, 4 menos 3, 1. Tudo isso dividido por 2. Diagonal é igual a 4, então, né? Porque 4 vezes 1 é 4, então ficou 4 dividido por 2. Diagonal é igual a 2. Então, o polígono possui duas diagonais. Por isso que eu completei essa frase aqui, essa parte aqui com o número 2, que são a quantidade de diagonais. Aí tá falando que as diagonais, né? O polígono possui duas diagonais que são perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. E as bissetrizes aos ângulos internos, divide-os em ângulos que medem, então tem que completar aqui. A diagonal do quadrado, ela também vai ser a bissetriz do ângulo interno. Se cada ângulo interno mede 90 graus, a bissetriz divide ele em duas partes iguais, então eu vou fazer 90 dividido por 2 para me achar a medida de cada ângulo lá da bissetriz, que no caso é 45 graus, né, ó. Divide-os em ângulo, né, ó. E as bissetrizes dos ângulos internos, divide-os em ângulos que medem, então, 45 graus, que é só eu fazer 90 dividido por 2, que é 45 graus. Logo, x, a gente vai ver que isso aqui é a parte da diagonal, né, que vai até nesse vértice aqui. Se isso aqui é uma diagonal, ela é a bissetriz, então dividiu o 90 graus em duas partes iguais. Significa que aqui é 45 e aqui também é 45. Então, x é igual a 45 graus. Por causa disso que eu completei aqui com 45 graus. Agora vem a letra B. O apótema A do polígono regular mede... Agora eu achar o A. Esse A, gente, se a gente observar aqui, ó, se eu ligar dessa ponta aqui até aqui em cima, eu vou dar a medida do lado do quadrado, ou seja, o lado dele mede 3. Vai ser igual esse aqui, ó, 3. O meu A, na verdade, é a metade desse lado do quadrado. Repare o desenho para vocês verem. Então, do centro do quadrado até aqui, que é o apótema, é a metade do lado do quadrado. Então, a letra B é só eu falar primeiro que A é igual ao lado do quadrado dividido por 2, ou seja, 3 dividido por 2. Fazendo o cálculo 3 dividido por 2, a gente encontra 1,5. Então, A é igual a 1,5 centímetro. Por causa disso que a primeira parte que eu completei aqui, ó, apótema do polígono regular mede 1,5 centímetro. E a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles, olha só, de cor amarela, formado pela medida do lado do quadrado, apótema e o raio da circunferência circunscrita, possui hipotenusa medindo 3 raios de 2 centímetros. Ele está falando desse triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo porque possui ângulo de 90 graus, né, desse triângulo amarelo. Ele é isósceles porque ele tem dois lados iguais, ó. Esse lado A aqui é igual a esse lado aqui. Ele falou, todo triângulo retângulo existe a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que é maior do triângulo, que no caso é o R aqui, esse lado que foi chamado de R, desse triângulo amarelo. E que também a hipotenusa, gente, é sempre voltada para o ângulo de 90 graus. Num triângulo retângulo, a hipotenusa é aquele lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, esse lado aqui que chama de R. Ele me falou que a hipotenusa mede 3 raios de 2 centímetros. Já que a hipotenusa é o R e mede 3 raios de 2 centímetros, então o raio do círculo circunscrito mede, olha, o raio é esse R aqui, ó. Pode ver que esse aqui é o raio desse círculo aqui.
Ele saiu do centro e tocou aqui a extremidade da circunferência. Já que o raio da circunferência é o R e o R também é hipotenusa, então com certeza não precisa nem fazer cálculo. O raio é 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Então, por esse motivo, eu completei aqui com 3 raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Centímetro já está escrito aqui. Agora está assim. Próxima frase. Considerando 3 como aproximação para π, o perímetro e a área do círculo que circunscreve o quadrado medem aproximadamente. Aí eu tenho que completar aqui. Está pedindo o perímetro e a área. Primeiro o perímetro, né? Ó, depois a área. O perímetro, vamos ver aqui, ó. O perímetro é o comprimento do círculo. O comprimento do círculo, a gente tem que lembrar que é a fórmula que o comprimento é igual a 2πr. O π é 3. O meu raio é 3 raiz de 2 sobre 2. Então, o comprimento aqui vai ser igual a 2 vezes o π, que vale 3, vezes o raio do círculo, que a gente descobriu que é 3 raiz de 2 sobre 2. Então, coloquei aqui, ó. O comprimento é igual... Multiplicar agora, multiplicar a fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Os de cima vai ser 2 vezes 3 raiz de 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 é 18. Então, 18 raiz de 2. Não, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 raiz de 2 é 18 raiz de 2. A parte de baixo agora, embaixo desse 2 não tem nada, é 1. Embaixo desse 3 não tem nada, é como se fosse 1. Então, vai ser 1 vezes esse 2 aqui. E que vai dar 1 vezes 1 é 1. Vezes 2, 2. Então, dá 2 aqui no denominador dessa fração. Continuando, o 18 dá para dividir por 2. Ó. 18 raiz de 2 dividido por 2 vai dar 9, porque 9 raiz de 2 centímetros. Porque 18 dividido por 2 dá 9. Então, comprimento é igual a 9 raiz de 2 centímetros. Ou seja, o perímetro é 9 raiz de 2 centímetros. Por causa disso que eu completei aqui com 9 raiz de 2. O centímetro já está aqui escrito. Agora é a área do círculo. A gente tem que lembrar que a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. O meu π a gente sabe que é 3, está até escrito aqui, deu no enunciado do exercício. O raio a gente descobriu que é 3 raiz de 2 sobre 2, então é só substituir. A área é igual, o π eu substituo por 3 vezes o raio ao quadrado, o raio eu substituo pelo valor 3 raiz de 2 sobre 2. Então, fica dentro do parênteses 3 raiz de 2 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Do lado de fora, a gente coloca esse 2 aqui, que é o quadrado. Continuando, a área é igual. Copio 3, resolve dentro do parênteses. 3 raiz de 2 ao quadrado, como se eu fizesse 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Que vai dar 9 vezes 2, ou seja, 3 ao quadrado é 9, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que vai dar 2. Tudo isso sobre 4. Então, a área é igual a 3 vezes 9 vezes 2 dá 18. 18 dividido por 4. A área é igual a multiplicar agora. 3 vezes 18, aqui embaixo é como se fosse 1 vezes 4. 3 vezes 18, 54. 1 vezes 4 é 4. Então, ficou 54 dividido por 4 a área, né? Continuando, a área é igual a 54 dividido por 4 dá 13,5. E aí, coloca centímetro quadrado. Completa aqui, então, no final, a área, né? 13,5 centímetro quadrado. Então, considerando 3 como aproximação para π. O perímetro e a área do círculo que circunscreve o quadrado medem aproximadamente 9 raiz de 2 centímetros e 13,5 centímetro quadrado. Aqui, gente, esse 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é só a gente fazer. Eu copiei o 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Parece que apareceu esse 9 aqui. A raiz, quando o índice dela, quando não aparece aqui, ó, fica um número aqui, que no caso aqui é o 2. Tem a raiz cúbica, a raiz quarta, nesse caso a raiz quadrada não escreve, mas aqui é o 2. Quando o índice é igual a esse expoente que está aqui fora, é como se a gente eliminasse, né, o índice com o expoente, a resposta é só o radicando, ou seja, é só o 2. Por causa disso que aparece esse 2 aqui, ó. Por causa disso que aqui ficou 3 vezes 9 vezes 2, e esse 2 ao quadrado aqui é 2 vezes 2, que é 4. Bom, só voltei para explicar isso aqui novamente para ficar um pouco mais claro. Mas aí a gente já fez tudo e deu 13,5 centímetros quadrados, já completei. Então, terminou o exercício, né?